bem-vindos ao Globaliza, seu canal no YouTube. Hoje contando com a participação do Daniel Calazan, de São Paulo, Márcio Santiago Câmara, do Rio de Janeiro. Vamos discutir um tema que é muito importante. O Globaliza já se dedicou a esse tema em outros episódios, que é o retorno às aulas, mas é um tema muito importante pelo aspecto social, pelo aspecto cultural, saúde pública, envolvendo os nossos pequenos e até mesmo a educação do ensino superior. Bom, só para contextualizar e aí já passar a palavra para os nossos debatedores, bom, estamos hoje com o Brasil com a triste marca de 4 milhões, mais de 4 milhões de pessoas que foram infectadas pela Covid-19. Um ponto positivo, se dá para temos que buscar um ponto positivo, é que desses 4 milhões, temos também 3 milhões, mais de 3 milhões e 500 mil pessoas já recuperadas. Entretanto, o número de óbitos já ultrapassa 130 mil pessoas, um número muito alto, muito alarmante, num curtíssimo espaço de tempo. E agora temos o grande dilema do retorno às aulas. Vários estados, prefeituras, rede privada, rede particular, buscam organizar o retorno inicialmente em setembro e agora já postergado para a primeira semana de outubro do corrente ano. Fato novo é que no Rio de Janeiro já veio do TRT uma liminar na última quinta-feira, da lavra do juízo da 23ª Vara do Trabalho, que suspendeu o retorno às aulas, condicionando uma de duas hipóteses: ou a vacinação plena de funcionários, professores e alunos, ou um estudo aprofundado técnico que a imunização, que os protocolos seriam suficientemente capazes de evitar o contágio dentro das unidades escolares. Márcio, tema importante, tema que afeta o futuro. Nós temos hoje que um ano escolar perdido leva 4 ou 5 anos para ser recuperado, e aí nós temos a situação dramática dos concluintes. Aliás, a Secretaria de Educação de São Paulo já se posicionou até com a criação do 4º ano, que é um reforço para os concluintes que não tiverem êxito nos vestibulares, nas admissões às universidades, poderão retornar em 2021 para a rede estadual pública para continuar os seus estudos. Qual é a sua leitura desse momento tão crucial? É uma decisão difícil retomar as aulas ou manter as aulas na forma remota? Bom dia a todos, bom dia Rubens, Calazans, a quem nos assiste, boa tarde, boa noite. Olha, Fábio, é um tema muito importante que tem nos preocupado e a sociedade tem debatido de maneira direta e intuitiva, todas as pessoas. A maioria tem filhos em vários níveis escolares, vai até a faculdade. Essa situação que você resumiu aí, sem dúvida, é um tema importante. Eu entendo que essa atividade, que é a atividade educacional, que mereceria um investimento de avaliação e análise técnica superior às demais, se deu exatamente o contrário. Quer dizer, a minha percepção, e na família nós temos educadores também, a gente percebe, discute, eu também como atento a isso, em razão até do Globaliza e todas as nossas outras obrigações profissionais que nos levam a ter que estudar isso. Eu tenho na minha consultoria clientes que são da área educacional, por exemplo. Então, o que nós estamos vendo é realmente um desencontro maior ainda do que o que tem acontecido com outras atividades nessa atividade. Assim que a gente vê, por exemplo, que, ora, o governo estadual assume, e aí tanto faz o Estado, a gente até acompanha mais o Rio de Janeiro aqui e São Paulo, ora, também o governo assume, mas transfere nessa assunção a decisão final à prefeitura, ora a prefeitura se cala, ora a prefeitura diz que pode abrir, ora a prefeitura diz que não pode abrir. Agora, aqui no Rio de Janeiro, nós temos essa decisão do TRT,
se eu não me engano, instruída pelo Sindicato dos Professores locais, Rio de Janeiro e região, e liminarmente ele estendeu, então, manteve aí a proibição de abertura às aulas. Isso, de uma certa forma, até acalanta o prefeito, que o prefeito deixa de ter que tomar uma decisão que, numa visão binária, ou ele vai ser criticado por abrir essa atividade à frequência física, ou vai ser criticado porque não abriu. Se há uma decisão liminar da Justiça de Trabalho, movida por um sindicato, isso faz com que o prefeito não precise cuidar disso. Parece que convém, inclusive. Então, é muito preocupante ver que outras atividades tiveram suas decisões de reabertura mais direta e mais linear, os shoppings, as lojas, os restaurantes, os voos, né, já se abriu, os voos para a América do Sul. Recentemente, nesse último feriado, que realmente foi um feriado que trouxe um pouco de calma para nós, porque nós trabalhamos muito mais nessa pandemia, mas no feriado de sábado, domingo e segunda, os hotéis do Nordeste estavam lotados, então atividade de turismo que exige aviação ou deslocamento com outro modal já estão liberadas de maneira linear. E a educação fica nesse vai e volta, o que nos preocupa muito, porque você tem ali as praias abertas, alguns falam, bom, mas ali é uma opção da família e a praia ou não, enquanto que a educação é uma obrigação. Mas eu penso ao contrário, eu acho que o risco opcional, aquele risco que você toma por opção, é muito pior do que o risco que você não tem como evitar. Vamos considerar que a educação não pode parar e que o efeito realmente de um ano sem educação é perder alguns anos para frente, né? E a Coreia nos disse isso, a Coreia do Sul, só para concluir, já passar de volta para vocês, a Coreia do Sul, quando se tornou esse gigante mundial de tecnologia, eles falavam isso, após a Guerra das Coreias e tudo, eles falavam, olha, um ano de investimento, de educação, você recupera daqui a 10 anos e um ano sem investimento, você vai sofrer uma década para você recuperar esse ano. Então, infelizmente, esse é o quadro nosso aqui e essa é a minha visão preliminar. Vans, o Márcio levantou uma questão muito interessante, que é a passagem de responsabilidade, de certa forma, de uma decisão do Poder Executivo, que teoricamente está assessorada por secretarias das mais variadas, ciência e tecnologia, saúde, vigilância sanitária, conversando com o governo federal, e um juízo monocrático decide liminarmente sobre a suspensão do não retorno às aulas. Está diante aí do ativismo judicial. O papel do juiz, embora seja importante nesse momento, não está exacerbando em relação a uma decisão que deveria necessariamente ser do Executivo? E, por outro lado, prefeito, deixar que isso fique à disposição da Justiça não demonstra também uma fragilidade ou uma inépcia enquanto governante? Olá, Fábio Anderson, muito bom dia aí, um abraço a todos vocês aí, nosso amigo Márcio Câmara e a todos que nos ouvem. O meu amigo Fábio Anderson, eu estou com um problema seríssimo, eu tive mais de um problema na família, mas eu estou com um problema seríssimo ainda na família em relação a isso, e um cunhado internado já há 45 dias por conta do Covid, com consequências graves. E conversando com o médico pessoalmente, ele falou, Calazans, nós médicos não sabemos nada ainda sobre esse coronavírus. O meu cunhado teve algumas consequências que não era esperado. Eu falei, mas isso era esperado? Ele falou, não. Então vamos lá, essa doença tem trazido muita suspense, drama para muitos setores. Aí eu faço a seguinte pergunta, se o profissional da saúde me falou isso, que para a área da saúde, para a medicina, tem trazido muitas dúvidas e insegurança quanto o que foi tomado e a ser tomado em relação ao paciente, eu fico imaginando um juiz, um professor.
E, por outro lado, nós temos aí a repetição do pecado original, né? Deus dá uma orientação para Adão e depois vem pedir, vem cobrar. Ele fala, não, não fui eu, foi a mulher. Não, foi a mulher que tu me deste. Ou seja, jogou a culpa para a mulher, já jogou a culpa para Deus. Então, a repetição do pecado original, a gente vê hoje, é uma, não sei se é uma ironia, né, mas a assunção de responsabilidade. Como é que fica? Quem que responde? Então, eu fico a me perguntar, quando eu vi esse desfecho jurídico, eu falei, para um juiz, eu falei, até eu brinquei comigo, se fosse a justiça da saúde, né, uma ironia, claro, não tem a justiça da saúde, mas a justiça do trabalho determinou que não voltasse às aulas. A minha questão é o seguinte, como é que isto foi determinado? Foi iniciativa, né, com fundamentos do sindicato? Eu fico na dúvida, quais foram esses fundamentos que fez com que a Justiça do Trabalho suspendesse as voltas das aulas? E aí, eu tenho uma posição em relação à volta das aulas, mas eu gostaria de saber se o médico está totalmente inseguro, eles não têm ainda, não por incompetência, mas por uma coisa nova, eu gostaria de saber como é que essas coisas estão rodando no meio do executivo, no meio do judiciário, do legislativo. E essa semana repercutiu aí na mídia geral a declaração do prefeito de Votuporanga, né? Foi até engraçado, ele foi muito irônico, embora irônico, fala muito palavrões e tal, a gente vê que é isso mesmo. O que fazer? Percebe-se ali que o executivo, no caso o prefeito municipal, ele está perdido. Uma hora mandou fazer isso, depois manda eu desfazer o que eu estava fazendo. Aí eu sou culpado porque fiz, daqui a pouco eu sou culpado porque eu não fiz. Eu só espero que tenhamos sim, um plano de contingência, eu acho que é esse que está faltando, um plano de contingência, para que a gente, não sei quando as aulas vão voltar, depois a gente pode até conversar sobre isso, na minha opinião, não deveria voltar, mas esse ano, minha opinião. Contudo, aproveitar esse tempo que falta para que o ano que vem tenha-se um plano de contingência e aí possamos voltar em coordenação com o Legislativo, Judiciário, Municipal, Governo, e aí sim trazer segurança à população, os alunos e professores. Eu acho que essa TRT teve uma insegurança por parte dos professores, é uma percepção minha. Vamos trazer segurança a esse povo. Perfeito. Bom, Márcio, aproveitando aí os comentários do Calazans e até ele já antecipou a opinião dele sobre o retorno às aulas ou não, eu queria trazer alguns pontos para a gente discutir aqui. As aulas hoje estão sendo basicamente de forma remota. E aí eu quero parabenizar todos os professores que, em tempo recorde, se reinventaram, colocaram ali novas tecnologias a seu uso para poder manter minimamente as condições de estudo para os alunos. E agora é algo totalmente novo. E aí temos aí uma questão secundária, depois o Márcio pode também comentar com isso, que é a própria LGPD que entra em vigor, e aí eu tenho a visão do professor, a imagem dele circulando na internet com aulas gravadas, quer dizer, a questão é muito complexa, embora o momento seja um momento atípico, um momento especial. Mas vamos lá, eu anotei algumas observações para o nosso debate aqui. Uso de novas tecnologias, notebooks, computadores, smartphones de qualidade. Será que nossos alunos estão dotados de condições de poder manter as aulas? E eles estão nivelados? Claro que não, eu acho que níveis sociais diferentes, tecnologias diferentes, com melhor ou menor potencial. Boa internet necessária para a qualidade das aulas. Hoje nós estamos totalmente interligados nas atividades mínimas, até para conversar com a família, hoje a internet se tornou fundamental. Uso de impressoras, papel. Será que as classes menos favorecidas têm esses recursos para poder lastrear suas pesquisas, o material de apoio recebido? Silêncio no ambiente de estudo-aprendizagem. Será que as crianças hoje, aí eu me refiro muito mais ao ensino fundamental e ensino médio, estão tendo condições adequadas para desenvolver o processo de cognição com um ambiente minimamente silencioso, com uma iluminação adequada, com uma postura corporal correta, sem um vizinho com um som alto, sem o carro do ovo passando a cada 10 minutos? Falta de adaptação a novas tecnologias,
embora o aluno tenha todos esses recursos que eu citei agora há pouco, será que ele conseguiu ter maturidade para manter o foco e estar adaptado a essa atividade? Nós somos gregários. Para o aluno estar aprendendo, interagindo, socializando pela internet, com certeza é algo muito complicado. E fenômenos aí sendo relatados de isolamento e, consequentemente, depressão entre as crianças que vivem num ambiente agora muito próximo a pais, tios, cunhados, brigas domésticas e, nesse momento, tentando formar um conhecimento. Momento desafiador. As crianças não são robôs. Por outro lado, voltar à sala de aula, elas vão ter condições de manter um distanciamento, vão conseguir ser disciplinadas a ponto de evitar o contágio e serem vetores de transmissão? Márcio, eu tenho muitas dúvidas. Qual é a sua leitura desse cenário tão complexo que hoje vivemos? Bom, quiséramos nós que as autoridades debatessem com essa profundidade e abrangência que você, Fábio, trouxe a nós agora. Você levantou o espectro completo, a circunferência inteira desse assunto. Antes de responder exatamente a sua provocação que você colocou na mesa, eu quero dizer para o Calazans que eu concordo plenamente com ele. Existe uma falta de planejamento, algo que eu tinha pensado, o Calazans colocou o plano de contingência, e ele tem razão, porque o regime é de contingência, mas poder-se-ia aproveitar esse momento, e não deve voltar às aulas mesmo, também acho que setembro não faz sentido mais, você vai ter só risco envolvido e pouca pedagogia, mas era necessário que tivesse aproveitado esse tempo para fazer um planejamento para 2021. Pronto, eu acho que nós estaríamos mais ou menos com uma certa perda, mas uma perda mais residual do que essa perda estrutural que a gente teve. Teria um planejamento, reuniões em escolas com as pessoas que tomam decisões, comunicação aos pais, os pais ficariam cientes, teriam o começo, meio, fim e o olhar para 2021. E aí eles poderiam, então, fazer sua educação familiar, aproveitar para fazer uma aula de culinária ou alguma outra coisa, ocupando tempo. Não foi isso que aconteceu, ficou todo mundo esperando uma decisão que vem de cima, que não vem, como colocamos no quadro anterior. Então, eu estou de total acordo com o apontamento que o Calazans fez, dando conta que não houve um planejamento com tanto tempo que sobrou para planejar. Agora, o Fábio, a questão tecnológica, de adaptação, de patrimonial, inclusive, e adaptação de equipamento, ela é inequívoca. Vamos voltar um pouco a outra atividade que não é educacional e sim da medicina, que foi a medicina domiciliar. Nos anos 80, se tentou fazer a medicina domiciliar, que tinha um conceito de economia por trás, e o conceito econômico era, olha, se a gente consegue botar uma cama adequada, estruturar um balão de oxigênio, adaptar um eventual cômodo, quarto que a casa do paciente tenha, pronto, a gente pratica a medicina ali, ainda tinha aquele ganho do paciente estar com a família, e evita o custo hoteleiro. Custo hoteleiro da hotelaria, que um hospital hoje tem quase tanto quanto um hotel, e o custo hoteleiro de construção civil, que lembra de um hotel, inclusive, também. Então, essa era a ideia. Tinha tudo para dar certo. Ideia bastante razoável, né? Um ganho marginal muito grande. Não deu certo. A medicina domiciliar hoje, basicamente, está adstrita aos casos obrigatórios, que o paciente não consiga sair de casa. E as clínicas, por exemplo, para pacientes terminais, acabaram assumindo isso um pouco, em que o paciente sai do hospital porque já está naquela fase de medicamento paliativo e vai viver os últimos dias numa clínica agradável, tal, para não ficar com risco hospitalar e com, digamos, aquele ambiente hospitalar. Então, essas situações já explicam que é difícil você fazer uma atividade dessa domiciliarmente. A gente tem relatos de casos, além dos casos de depressão,
dos casos de rejeição da família por ter recebido inúmeros vídeos, sobretudo do ensino fundamental, diariamente, com a hora certa para que a família se organize, e vídeos muito bem feitos até, mas ficaram inúmeros, porque, afinal de contas, não é um ambiente escolar, a família está lá, tem que parar a casa para poder ver aquele vídeo, alguém tem que acompanhar, que não é a professora, é algum ente familiar. Isso teve um certo desgaste, teve uma corrosão, essa é a metodologia bem definida e bem feita, eu digo que foi uma criação muito boa, mas teve um fim mais rápido do que o da pandemia. Então, já houve rejeição. Houve também clientes que saíram da escola, né? De uma forma que você tem hoje, mais ou menos, escolas com 30% dos seus clientes, o que é uma perda enorme de retomada lenta. Acresce-se a isso a falta de equipamento, né? Equipamento adequado. Há muita queixa de que algumas famílias não têm uma internet sadia que possa ficar 1 hora ou 2 ali fazendo as atividades. É uma internet disputada com a casa inteira, com os celulares. Isso também trouxe perda de eficiência. Enfim, não é uma atividade que se resolva com facilidade com a operação remota, como nós aqui no mundo corporativo conseguimos resolver. Eu ainda vou às faculdades, porque essas decisões são para todos os níveis, a do TRTE, inclusive, em que meu filho, por exemplo, eu tenho um filho que está fazendo EAD numa faculdade. O conteúdo do que ele vê é muito menor. São até aulas bem feitas, eu vejo, acompanho ele, uma das matérias que ele faz eu posso ajudar, mas não tem a dinâmica da sala de aula, não tem o interesse. Eles costumam entrar para poder fazer as suas obrigações meia-noite, então não tem um horário adequado para o estudo, o horário é inadequado. Entre um game e outro, ele entra para fazer o estudo. Então, não é uma coisa que retenha ele com interesse para fazer no meio do dia, que há outras coisas que estão distraindo ele. Então, infelizmente, é isso. E a LGPD, para finalizar, Fábio, sem dúvida há um risco, embora o profissional aprove, está sendo filmado pela empresa escolar, ele aprove que aquela imagem seja passada para a família, né? Então, são imagens que vão pelo WhatsApp, isso é que seria a redução do risco. Você tem pessoas indicadas que têm um propósito de negócio, como a LGPD pede, voltado para aquele serviço. O serviço era prestado de maneira presencial, agora é prestado de maneira remota para quem? Para aquele mesmo grupo. Então, isso acho que reduz esse risco, né? Se as aulas forem abertas, sim, mas aí uma aula aberta, quem prevê e quem aprova isso é alguém que está querendo também ter alguma atividade remunerada com relação a isso. Perfeito. Daniel, seu ponto foi bem interessante. Eu queria trazer uma outra inquietação. Embora as escolas não estejam retornando, e acho que é um ponto pacífico em relação a você e ao Câmara, que o ano de 2020 é um ano de planejamento para 2021, e partindo da premissa que em 2021 teremos vacina ou teremos condições de retorno. Também é uma incógnita neste momento, né? A nossa expectativa, nossos votos são nesse sentido, mas agir com muita cautela. E aí, fazendo só uma referência, na última semana, o laboratório de Oxford, que está desenvolvendo a vacina, teve um pequeno revés em razão de um resultado não esperado, um efeito colateral, mas o que também demonstra muita seriedade do laboratório em suspender, em avaliar, também nos dá expectativa de que, quando ela for disponibilizada, ela tenha passado por todos os protocolos e nem sem nenhum atropelo. Mas o que eu coloco para você, Calazans, é o seguinte: as atividades em geral, comércio, indústria, escritórios, estão retomando. Os pais estão voltando para os trabalhos. Não mais trabalhando remotamente, mas presencialmente. Embora a escola não tenha o dever de ser guardião, mas indiretamente foi sempre, historicamente, um local de tranquilidade dos pais, saber que enquanto estavam trabalhando, os filhos estavam ali, part-time,
ou full-time na escola. Como é que fica esse descompasso entre a posição dos pais que retornam e os filhos que não podem retornar? Eu continuo com aquela dúvida, né, sobre o que é essa doença e quais são as suas consequências. Eu tenho para mim, né, que o pior retorno que pode haver, isso é uma percepção muito pessoal, é a escola. Eu acho que não existe, nenhuma movimentação que possa trazer mais prejuízo do que a escola. Por quê? Você tem as crianças no ônibus, você tem as crianças. Quando eu falo escola, estudo, embora a gente esteja se referindo às crianças, isso vale para todos, tá? Todo nível de escolaridade, isso seja curso técnico, superior, criança, creche. Eu acho que a maior movimentação, proporcionando a maior contaminação, são as crianças. Vão de ônibus, fica um ambiente escolar, volta para casa, é a movimentação, o deslocamento, ambientes diferentes, está na casa, depois está com os pais, está com os avós. Então, eu estou achando que está havendo descompasso, principalmente da população, lembrando que a população, nesse contexto todo, ela não é vítima, ela é coautora. Tá? A gente viu aí nas praias o que aconteceu, esse final de semana que se passou. Então, o que está acontecendo é o seguinte: como nós chegamos até aqui desta maneira, já estamos em setembro, se voltar às aulas em outubro, novembro, eu não vejo mais sentido, já que nós chegamos até aqui desta maneira, eu não vejo sentido nenhum em voltar. Quando eu falo de plano de contingência, vocês sabem, já falei várias vezes aqui, eu fui piloto durante um tempo e controlador de tráfego aéreo. Quando o piloto está na emergência, ou o controlador, ele está controlando uma situação de emergência, haverá prejuízo. Então, o piloto, o prejuízo já está assumido. O que nós vamos fazer é gerenciar o risco para ter os menores prejuízos. Aí você pega aquele avião que decolou lá em Kennedy, um Airbus, quando ele decola, pássaros entram na turbina, apaga as duas turbinas. O controlador queria que ele voltasse para o aeroporto. O piloto, não, vou pousar no Rio Hudson. E pousou. Ele avaliou. No Rio Hudson não morreu ninguém. 100% das vítimas sobreviveram. Houve a perda do avião. Então, nós precisamos saber qual é a perda que nós vamos querer, ou precisar, ou gerenciar. O que não se pode entender é que tem algumas pessoas que querem eliminar todo o prejuízo. Não conseguiremos eliminar todo o prejuízo. Ou teremos prejuízo na educação, ou teremos prejuízo na saúde. Precisamos estudar e ver qual é. Aí entra o plano de contingência, alguém especialista em gerenciamento de crise, considerando aí principalmente a área da saúde. Nós estamos numa emergência. Vamos gerenciar. Nós não estamos sabendo gerenciar esta crise. E eu tenho para mim que nós deveríamos assumir, perder o avião, ou seja, a educação fica em risco, esse final de ano fica em risco, para que nós possamos gerenciar de tal forma que não prolongar o risco, como o Fábio Anderson disse, para 2021. Então, haverá risco, já estamos em emergência. Quais são as consequências? Eu assumiria o risco de prejudicar a educação, que já está prejudicada, para não prejudicar mais ainda a saúde e retornarmos à educação ano que vem, considerando uma vacina eficiente e eficaz. É difícil, hein? Gerenciar a crise não é fácil, mas essa é a minha proposta. Acho que gerenciar a crise nunca é fácil, tem que ter um preparo, experiência, estar assessorado em fatos e não em intuição. E, por vezes, espero estar enganado, mas a sensação que tenho é que alguns administradores públicos passam mais a sua intuição do caso do que estudos técnicos, do que análises fundamentadas. É impossível um ser humano deter todo o conhecimento de todas as áreas. Então é importante que o administrador esteja assessorado de pessoas qualificadas e não deixe o seu poder de decisão na mão de terceiros. Então parece hoje que nós temos uma crise. Esse assunto da retorno às aulas, ele na verdade ele tem várias dimensões.
ele não se esgota no simples retorno às aulas, a posição da escola, a posição dos pais. Eu tenho uma questão de política pública. Ou seja, o retorno às atividades comerciais é importante, é um drive da economia, mas até que momento isso também, na falta de uma vacina existente, se padrões, protocolos de afastamento não seriam mais eficazes nesse momento do que simplesmente liberar as atividades e falar que não haverá de forma alguma nenhum lockdown. Márcio, tema complicado, mas é um tema importante, é um tema que tem que ser enfrentado. E eu acho que esse momento aqui da gente iniciar um debate que não se esgota hoje, mas acho que nós podemos retomar, trazer mais colegas para debater esse assunto, é importante. Há uma crise de administração? Bom, Fábio, quando você me pergunta se tem uma crise na administração ou se é falta de administração, com certeza né? Não tem como responder de outra forma. Na medida em que as decisões são tomadas com uma aparência de que não são técnicas e são intuitivas, como já foi dito aqui, dois, elas se contradizem no tempo, ora uma esfera pública libera, volta às aulas, outra hora não libera, num terceiro momento anuncia que uma data mais à frente, nesse caso de aqui no Rio de Janeiro seria 14 de setembro, é a data de abertura, sempre numa data à frente, ora é a autoridade estadual que toma a decisão, mas aí o final da decisão, o que importa mesmo será decidido pelo município, segundo a própria decisão estadual. Então, isso significa uma crise da administração e a crise da natureza da renúncia em administrar. A gente, no direito societário, você sabe isso muito, Fábio, no direito societário tem o poder de veto, né? Você tem o voto e o veto. Quem tem o veto tem muita coisa, mas o veto significa não andar, né? A pessoa fala, eu veto essa decisão. Se você veta a decisão, nenhuma decisão acontece, a não ser não acontecer decisão. Então, evidentemente, essa administração que está aí do país, atuando no momento que tem a pandemia, é useiro e vezeira nessa forma de administrar pelo veto. E aí, tanto é que nenhuma decisão foi à frente, então bastava dizer, olha, não vamos continuar, não temos elementos suficientes, estamos olhando a Europa, que abriu 2 semanas para escolas, 2 semanas depois teve um aumento dos casos, então vamos tomar a decisão de não abrir, já convocamos nosso secretário de Educação para fazer um plano junto às escolas e planejar quando isso for possível abrir. Ponto. Vamos aguardar a medicina avançar para depois abrir. Isso seria uma decisão aceitável. Essa decisão não veio, então realmente há uma crise na administração também, além da crise sanitária. Bom, cara internauta, é um tema muito importante. Eu quero convidar você para curtir o canal, para se inscrever, deixar seus comentários, participar, sugerindo temas ou comentando sobre esse tema. É um tema que afeta toda a sociedade. Eu quero mais uma vez registrar aqui meus parabéns, minhas salvas aos professores, às administrações escolares, aos alunos e aos pais. Nós estamos num momento ímpar da história moderna. Nós não estávamos preparados para o que aconteceu. E ainda não estamos. Na verdade, nós estamos trocando o pneu do carro, ou talvez trocando os 4 pneus ao mesmo tempo, sem saber se à frente a estrada estará recapeada ou continuaremos nesse terreno tão tortuoso. Então, eu parabenizar alunos, pais, mestres, pelo esforço que estão tendo de minimamente tentar manter as condições. Eu quero também relatar aqui uma experiência que eu acompanhei de uma escola no Rio de Janeiro, que os psicólogos estão marcando o horário com os alunos em sessões individuais, saber como é que eles estão, como é que está o processo de aprendizagem, como é que está a relação familiar nesse momento, como é que a escola pode estar mais próxima do que já está. Eu sei que as escolas estão fazendo o possível, mas algumas estão fazendo mais do que o possível. Eu acho que é uma reflexão importante, porque as escolas, além de estar preocupadas com 2021, estejam preocupadas
em assessorar as famílias e aos alunos nesse momento. Daniel, obrigado mais uma vez pela tua participação, muito lúcida, muito interessante aqui. Queria ouvir as suas considerações finais. Caros amigos, eu agradeço mais uma vez a paciência e principalmente a audiência de nos ouvir. Me desculpa eu fazer referência a uma outra área de atuação, que é a aviação. Muitas vezes o piloto não dá causa a uma situação de emergência. Por exemplo, falha no motor. Foi o mecânico que deu origem, mas cabe a ele tomar todas as providências para que faça o melhor pouso possível, para que tenha os menores prejuízos. Não foram as autoridades brasileiras que deram origem a esse caos, mas cabe a elas fazer com que tenha, sim, o menor prejuízo. E nós que estamos caminhando para mais um momento de eleição, que possamos refletir sobre isso. As autoridades que nós temos escolhido têm essa capacidade? Elas precisam ter. Nós não seremos vítimas apenas se não considerarmos isso. Seremos também coautores. Um grande abraço e tudo de bom. Perfeita essa consideração final. Lembrando aí que nós temos uma eleição pela frente e aquele administrador que não está tomando pé da situação, que não está assumindo o seu dever, obviamente que ele não tem condições de ser reeleito, de ser reconduzido a um segundo mandato, se ele não está conseguindo dar conta do primeiro. Fora o fato de que, pelo Brasil afora, muitos estão mais preocupados em preparar a própria defesa do que em administrar. Márcio, queria agradecer a sua participação inicialmente, mais uma vez, né, trazendo aí a experiência do mundo corporativo, mas isso, na verdade, a gente está falando de administração pública, mas é um ato, é a arte de administrar. Queria as suas considerações finais. Bom, queria agradecer aos dois, a você, Fábio Calazans também, e a todos que nos assistem. Queria falar um pouquinho, na minha despedida, sobre os players do mercado, que são as escolas, né? A gente falou muito sobre administração pública, mas as escolas têm feito um trabalho fenomenal, né? Elas estão se virando, primeiro, para ficar de pé. Segundo, para não deixar de fornecer o conteúdo digital para seus clientes, seus alunos. Isso eu sou testemunha direta disso, porque minha esposa trabalha no segmento. É um trabalho enorme, tem que ir à escola para gravar os vídeos, com todo cuidado, se as pessoas longe uma da outra, vão meia dúzia de pessoas só e passam um dia lá gravando vídeo para a semana seguinte. Depois tem que fazer uma comunicação para os pais, motivando, ou quando é um ensino direto ao cliente, sem passar por pais também. Eu tenho um filho nessa fase, que é a fase de faculdade. Então, por mais que você tenha uma perda de qualidade nesse formato de aula, ou nessa metodologia, que seria a metodologia virtual, você tem um esforço enorme que a escola faz numa jornada dupla de se manter em pé, com inadimplências, com clientes que se retiraram, que realmente não podem pagar por razões próprias, ao mesmo tempo tendo que fornecer esse material todo para os clientes. Então, queria fazer essa referência às escolas, já falamos muito da administração pública, e queria dar os parabéns realmente a toda essa equipe. Você já fez isso também, Fábio, a professores, diretores, funcionários que estão mantendo esses estabelecimentos de pé, sabe-se lá como. E aproveitar para desejar um bom final de semana a todos, bom sábado e bom domingo a todos. Bom, agradeço a você que nos acompanhou, está participando. Muito, muito obrigado mesmo, porque é esse que nos motiva a nos reunir aqui aos sábados, trocar ideias, enfim, exatamente para poder participar, é o nosso papel, a nossa função social, compartilhar com vocês a nossa visão de mundo e trocar com vocês isso. Bom, a todos vocês, boa semana, até a próxima.